Shalom Aleichem, Shabbat Shalom, saudações. Que coisa maravilhosa. Parashá Bereshit, voltamos do início de tudo. Todos os anos nós estudamos as 54 Parashot, as 54 porções. Lembre-se que a última porção do nosso canal foi Vezot Aberahá, e esta é a bênção. E aqui nós estamos novamente retomando a porção da Torá, retomando essa tabela anual que nós seguimos aqui na Escola de Profetas e em toda a associação. Alunos do curso teológico Escola de Profetas, alunas da formação teológica para mulheres, A Voz de Sara, alunos do grupo oficial, do grupo principal Escola de Profetas, que nós temos aí como uma porta de entrada, nós estamos retomando as porções da Torá. São 54 porções. A cada semana nós refletimos sobre uma porção. E tem sido assim durante 17 anos. E 7 anos já com canais nas redes sociais, desde o WhatsApp, Facebook e agora YouTube. No canal do YouTube nós temos mais ou menos um ano de trabalho e nós queremos compartilhar com você mais uma porção, mais uma reflexão riquíssima. Lembre-se que nós encerramos a leitura das porções da Torá com uma grande festa. Simchat Torá, alegria da Torá, alegria da Bíblia, a alegria daquele que estuda a Bíblia, daquele que ama a palavra de Deus. E nós encerramos essa festa todos os anos de uma maneira maravilhosa, em que nós reunimos as crianças, que são a posteridade, que são a nossa esperança de continuidade dos mandamentos de Deus em nossas gerações. E ali as crianças são reunidas e participam de uma festa onde há doces, balas. Por que nós distribuímos doces, balas, chocolates durante o Simchat Torá? Que não tem nada a ver com a festa popular brasileira que vocês conhecem, que também acontece em setembro aqui no Brasil. A nossa aconteceu agora em outubro. Não tem nada a ver. Lembre-se que a Torá, o povo judeu e a lei mosaica precede todas essas religiões e manifestações de crenças religiosas. Mas nós celebramos com doce, porque para nós estamos ensinando os nossos filhos a doçura que é a palavra de Deus. Quão doce, quão saboroso, quão deleitoso é amar a Deus e guardar os seus mandamentos. Salmo 119, salmista Davi, eu deixo com ele vai falar várias vezes que o mandamento é doce. É como mel em sua boca. E por mais que amargue no ventre, a palavra de Deus é maravilhosa. Mas vamos lá. Nós estamos aqui na primeira porção. Eu quero trazer uma rápida reflexão sobre a importância do discernimento entre o bem e o mal. Vamos ler rapidamente alguns versos da Bíblia Sagrada. Eu quero convidar você para ler comigo. No livro de Gênesis, no capítulo 2, Bereshit, Gênesis capítulo 2, e do verso 15 em diante. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, se você ler o capítulo 2 e 3, você vai perceber que era permitido a Adão comer todo o fruto de toda a árvore. Se você também ler Gênesis com calma, você vai perceber que à direita a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quero traduzir numa tradução mais apurada, como se fosse uma tradução mais do original. A árvore do conhecimento do bem através do mal. Ao lado desta árvore da ciência do bem e do mal, havia a árvore da vida. Não se esqueça, Adão e depois Rava, Eva, que vai ser criada a partir dele, eles podem comer da árvore da vida, que segundo o texto que eu quero ler já, de Apocalipse, é uma árvore que dá um fruto a cada mês, 12 frutos por ano. Porém, da árvore da ciência do bem através do mal e vice-versa, ele não poderia comer. O texto é claro. Deus planta um jardim, quem planta o jardim é Deus, ele é o próprio autor e construtor do jardim, arquiteto,
e ele coloca o homem dentro do jardim que plantou na terra. Lembre-se, o homem está vivendo numa colônia dos céus na terra. Vamos ler mais um versículo rapidamente. Ainda refletindo sobre o bem e o mal, Parashá Bereshit, Deus cria o mal, Deus cria o bem. Como é possível o Deus da luz, o Deus da bondade, permitir que o mal manifeste-se e exista sobre a humanidade e sobre o planeta Terra? Que Deus é esse que cria o mal também? Vamos lá. Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, verso 1 em diante. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu quero trazer um princípio para vocês começarem a entender o livro de Gênesis. Para se entender Gênesis, tem que se entender princípios de interpretação bíblica corretos. É uma visão bem judaica o que eu quero trazer sobre Bereshit, para tentar te ajudar a desmistificar o místico. Esses dias uma pessoa me perguntou sobre o livro de Gênesis. Existiam os dinossauros? Eu respondi para essa pessoa, claro que sim. Eles existiram anterior ao homem. Os dinossauros existiram anterior à existência humana. Dragões, sim, existiram anterior à nossa existência. Queridos, alguém também pergunta, qual é a idade da Terra? Bom, a Terra modulada, criada e arquitetada pelas mãos do Todo-Poderoso, falando assim de forma metafórica, ela é nova. Ou seja, o homem já numa Terra moldada para a sua existência tem 5.782 anos, segundo o calendário hebraico, com uma diferença, segundo alguns, de 200 anos de não contagem ou de não registro. Então, para alguns, 5.982, para outros, 5.782 anos. Mas a matéria-prima, a Terra, antes do Gênesis 1, já existia enquanto matéria-prima há bilhões de anos, como diz muito bem a própria arqueologia e a ciência moderna. Veja que se você é um bom estudante da Bíblia e tem bons orientadores, você não vai achar contradições entre a Escritura e a verdadeira ciência. Não uma ciência maligna que tende a anular Deus de todas as maneiras. E ordenou o Senhor Deus o homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem, a seção do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja o que a serpente vai dizer para Eva, posterior a esse texto, assim quando a mulher é criada e tem contato com a árvore e a serpente está lá. Olha o que a serpente diz para Eva. Gênesis capítulo 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, ou seja, do fruto da árvore, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A partir do momento que Eva e Adão e Eva, os dois primeiros humanos, ou a humanidade representada neles, teve acesso a esta árvore, sim, os olhos se abrem e eles passam a ver agora o outro lado da coisa, o outro lado da porta. Eles passam então dentro de si, permitir que forças antagônicas atuem e influenciam a natureza deles. Até então, Eva, Adão, não conhecia a dor, não conhecia o sofrimento, não conhecia o choro. Eles só conheciam a perfeição, a harmonia, a santidade. Estavam envoltos a uma atmosfera, a um ambiente de santidade altíssimo. Não havia ali dúvida, não havia ali necessidade de mandamentos que proibissem outras coisas mais, porque eles eram santos para o Eterno, eram perfeitos. Eles não conheciam a dor e o sofrimento. Por quê, queridos? Porque a única coisa que produz dor, sofrimento e morte, tudo que produz coisas que nós consideramos ruins, é a imperfeição, é a mortalidade. Lembre-se que Adão e Eva, ainda mesmo comendo do fruto, continuam imortais. Estão agora manchados, quebraram o princípio e têm um acerto de contas com o poderoso Criador do Jardim do Éden. Porém,
A eternidade ainda está neles. O Eterno não permite que Adão e Eva permaneçam no jardim, pois se eles acessarem essa árvore, que está aqui no livro de Apocalipse 22, está aqui a priori em Gênesis, eles vão ter a eternidade em si, misturada com o mal, misturada com o engano. Veja, por que Deus não permite que eles permaneçam ali? Porque Ele não os perdoou? Até perdoou, os manteve vivos. A graça de Deus já entra ali quando Ele os veste com roupas humanas, ou, segundo alguns tradutores, com roupas de animais. Deus vestiu a nudez de ambos e os mantém, entre aspas, vivos. Mas eles vão colher consequências. Uma coisa eu quero deixar bem claro nessa paraxá. Nós não herdamos o pecado de Adão e Eva. Nós herdamos as consequências do erro deles, que foi errar, perdendo a vida eterna, anulando em si a eternidade. Pois quando são expulsos dentro da própria eternidade, expulsos dentro do invólucro, expulsos do núcleo, do ventre da eternidade, que é a colônia de Deus na terra, o Éden, eles vão permitindo que a vida vá se esvairindo, a vida vá evacuando, vai perdendo então a eternidade. A mulher recebe a punição de dores de parto e de condicionamento através do desejo para o marido. O homem, a dor de trabalhar e com o suor do rosto, colher entre abrolhos e espinhos, extrair o sustento para a sua família e para si mesmo. Então há uma penalidade, uma consequência, que para nós, se olharmos também por uma outra perspectiva, podemos encarar que tem ali uma segunda chance. Essa punição da mulher, dores de parto, essa punição do homem, trabalho árduo, colher frutos entre abrolhos e espinhos, se for olhada de uma forma diferente, não é uma punição em si, mas é uma segunda oportunidade. Porque para muitos o pecado é o fim. E para Deus o pecado, se o pecador se arrepende, pode ser uma grande oportunidade. Se há arrependimento, mesmo o pecado sendo tão terrível, mesmo o que nós encaramos como ruim, mesmo o que nós encaramos como a maldição, o mal, isso pode ser uma oportunidade. Vamos encarar aqui na Paraxá de Bereshit, nessa reflexão, que o erro, o pecado e até o que nós chamamos de mal, o Satã, o inimigo, é uma oportunidade. Deus não tem adversários. Vamos colocar por baixo toda a idolatria. Deus não tem o diabo como seu adversário, porque o diabo não pode enfrentar a Deus e não tem capacidade de duelar com Deus. Satã, diz um dito popular hebraico, ele é um cão raivoso na coleira de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite ou ordena. Então você não tem que temer o diabo, você não tem que temer o mal, você não tem que temer as coisas que você considera o fim, a morte. Você tem que temer perder a oportunidade, pois Deus está dando todos os dias oportunidades. Deus deu oportunidade através de Jesus para a nossa salvação e nos devolver a eternidade através dessa oportunidade. Todos os dias quando você acorda, Deus está te dando uma oportunidade. O israelita faz uma oração mais ou menos assim: Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que devolvestes minha alma por piedade. Grande é a minha fé em ti. Alguns interpretam de uma outra forma, eu acho maravilhoso. Bendito seja tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que devolveu a minha alma por piedade. Grande é a tua fé em mim. Oramos isso quando acordamos. Todas as vezes que você acorda, reconheça que o Criador está te dando mais uma oportunidade, como Ele deu para os seus pais Adão e Eva, permitindo que eles saíssem do Éden, porém que permanecessem com livre-arbítrio para consertar o erro que cometeram. O que as pessoas não querem é ter trabalho. O que as pessoas não querem é corrigir os seus erros. Não querem reconhecer que estão errando. Ou não querem ter paciência, humildade e pedir ajuda dos céus para reparar os traumas e as feridas do passado. Sua vida não terminou ainda. É apenas Bereshit, o princípio. E tudo o que você espera para o final da sua vida já está no princípio. Porque o fim está ligado ao início e o início está ligado ao fim. Reflita sobre isso. Bereshit, a escolha é sua. Não busque fazer o que você acha correto através do mal. Não busque alcançar os seus objetivos através de coisas tóxicas ou de maneiras erradas ou quebrando princípios e magoando pessoas. Porque o que você de repente julga bom para você não é bom para mim. O que de repente você julga correto para você é incorreto para mim. Veja, antes de tomar uma atitude,
Antes de fazer o que você julga correto, analise isso aos princípios da palavra de Deus. Analise isso pela ética, pela moral. Veja se isso é bom. Tenha certeza de que o que você vai fazer é bom. Porque senão, você destrói você. As pessoas que estão ao seu lado não percebem isso. Quero que você reflita sobre isso. Bereshit. Essa palavra significa no princípio. No princípio não acerca do tempo em que as coisas acontecem, mas no princípio acerca do modo, da maneira com que você vai agir perante as circunstâncias, dificuldades e desafios. Bereshit. Cuidado com a maneira. Porque veja, Bereshit, no princípio Deus criou todas as coisas. No princípio diz que, dessa forma, usando esta matéria, usando esta força, usando este bem, Deus faz tal coisa. Não é no princípio de tempo, mas no princípio de modo. Shalom Aleichem, até a próxima Parashá.